Então, assim, ó, só para contextualizar, a gente tem aqui todo um processo. Eu estou falando agora de entrada de mercadoria, tá? Como se fosse isso. Eu sei que Uhum, não é o que o Harada vai fazer, mas aqui a gente tem todo um processo de importação de XML. Então uhum, imagine que ele comprou uma mercadoria, ele consegue estar fazendo todo esse processo aqui pelo sistema. Isso aqui é só para te conhecer um pouco mais da nossa solução, tá? Não é nenhum treinamento mesmo. Então aqui ele consegue fazer todo esse processo de entrada, recibo de compra, fatura de compra, a partir aqui do XML que o fornecedor dele emitiu, ok? O que a gente vai fazer aqui de importação de nota fiscal DI, né, importação do exterior no caso, só para separar, é um processo diferente, né, do normal, que a maioria das empresas fazem, que é uma importação de uma nota de um fornecedor nacional, ok? Então, ele usa um processo um pouco diferente do normal. Por isso que a gente desenhou aqui tudo, todo aquele processo, e depois a gente simplificou ele aqui. Então, esse aqui era o processo original, tá? Que eu mantive aqui. Caso um dia a uhum, gente volte, eu tenho aqui esse histórico. Mas eu tenho daí esse desenho desse fluxo uhum, que a gente simplificou aí algumas semanas atrás, né? Então, uhum, como é um processo de nota de importação do exterior, a gente faz tudo isso via nota de produto, para depois gerar fatura de compra. Se fosse mercadoria nacional, normal, daí ia ser via nota de entrada, né? Onde essa nota de entrada ia ser gerada via importação do XML. Como eu acho que vocês já conhecem outros sistemas que fazem isso também, né? É um uhum. processo bem padrão já, certo? Então é Certo. só para Uhum. diferenciar isso. Ah, por que, que é nota de produto? Por que, que é nota de entrada? Entendeu? É nota de produto, Mas aí, então. deixa eu entender, na parte de importação, entra primeiro com a nota de importação e depois que gera a fatura? É o contrário? Aí? Não. Assim, ó, essa parte aqui de entrada fiscal, ela Hum, é mais para entrada de mercadoria nacional, vamos chamar assim, certo. tá? Nota recebida, o sistema lista ali todas as notas emitidas contra a Evebra e a partir daqui a gente consegue já capturar o XML e fazer a importação dele, para fazer essa entrada da mercadoria. Isso aqui é para entrada nacional, não é o caso aqui. Uhum, Entrada do estrangeiro, importação de nota, lançamento de DI e tudo mais, é tudo feito via nota fiscal de produto, né? uhum, Isso por quê? Porque a Evebra tem que emitir essa nota fiscal, então tem que ser feito por aqui esse processo de entrada. Então, quando eu estou fazendo uma nota fiscal de produto, né, eu tenho essa operação. Hora pode ser entrada, hora pode ser saída, né? Então, quando é uma nota de importação, daí tem que ser via nota fiscal de produto do tipo entrada, certo? certo. Então, sei lá, vou pegar aqui uma. Essa é para Tecnic, você estava lá. É uma entrada. Deixa eu pegar. Essa aqui é a última de importação, o resto é venda, né? Ó, compra aqui, ó. Isso. Tá? Compra. Aqui pode ser, se tu quiser colocar aqui também, conseguiria colocar aqui na lista a operação também, tá? Aqui hoje tá só o tipo da nota, né? Já vou mostrar aqui, Uhum. ó, compra. Então eu vou abrir essa nota da Protecnic. E aqui então a gente tem, ó, a finalidade normal, tipo da nota é uma compra, compra de mercadoria, do tipo entrada, né? Uhum, Os dados aqui do teu fornecedor, do importador, e aqui embaixo todos os dados referente a essa parte de tributação e imposto, né? E o total da nota aqui embaixo. Então, aqui eu não sei se eu preciso entrar em detalhes, né? Isso aqui quem vai fazer é o Luiz, o Harada. Pincela, só para eles verem, É, né? então aqui ele vai lançar o transportador, vai informar aqui os itens, vai fazer todo esse cálculo, preenchimento aqui de CMS e outros valores. E basicamente seria isso. Aqui na observação dele vai alimentar algumas outras informações pertinentes aqui à DI, a conversão monetária e tudo mais. E por fim ele vai fazer o quê? Vai salvar essa nota e vai enviar para ser autorizada, que é o caso aqui. Tá? Uma vez autorizada, então a gente tem acesso aqui ao PDF e também ao XML dessa nota fiscal, certo? uhum, Feito isso, então, o próximo passo é o quê? Seguir o fluxo, né? Criar o próximo documento. Aqui no nosso sistema a gente consegue criar tanto pedido, fatura ou recibo.
que é basicamente isso que a gente está vendo aqui, ó, nesse outro fluxo. Tem o pedido, recibo e fatura. Quando é uma nota de entrada de mercadoria, que não é do estrangeiro, a gente consegue fazer esse mesmo processo, tá? Agora, quando é uma nota de produto do exterior, uma nota de mercadoria do exterior, a gente pode também estar gerando esses 3 documentos. No caso aqui da Evebra, a gente vai gerar só fatura de compra, que é o que a gente definiu ali, né? Uhum. Então a gente consegue estar criando também pedido de compra para posteriormente criar a fatura e depois gerar também o recibo de compra. Como eu já disse, eu acho que eu já comentei isso em outra oportunidade, o recibo é um documento que movimenta o estoque e a fatura é o que movimenta o financeiro, né? A gente tem esses documentos separados. Por isso tem um monte de flecha aqui de um lado para o outro, mas é porque o sistema realmente a gente consegue encaixar isso aqui na operação do cliente. Tem cliente que recebe primeiro e depois fatura, tem cliente que fatura e depois recebe, tá? A gente consegue atender essa necessidade. No caso aqui da Evebra, a gente simplificou. Então a gente criou só a fatura de compra. E por que só a fatura? Porque a fatura, deixa eu abrir ela aqui, ó. Ela está aqui vinculada a essa. Ah, eu não fiz a fatura ainda não, eu tô devendo essa Tá, daí. não gerou? Então deixa eu pegar Fui uma. pego, fui Deixa eu pego. pegar uma outra aqui, ó. Essa aqui é importante. Deixa eu filtrar. Eu posso. Essas últimas eu não fiz nada, eu acho, de fatura, eu tenho que fazer isso. Eu vou clicar aqui no compra e vou abrir uma outra aqui qualquer. Então, aqui a gente consegue ver, ó, que foi feito fatura. Aqui foi feito pedido também. Mas não precisava gerar pedido, tá? Ah, tá, Sim, mas só como fatura. era antiga, né? Antiga estava sendo gerado pedido, né? É isso, né? Pode ser. Eu acho que é isso. Deixa eu pegar então uma mais recente, que eu acho que a gente gerou só fatura daí. Eu acho que eu não gerei nenhuma, esses últimos 1 mês aí que entrou bastante, eu preciso gerar. Mas se você quiser criar uma junto, só pra gente. Não, essa aqui tem, ó. Inoaki tem só uma fatura. Então ele vai vir aqui e vai criar uma fatura de compra, tá? Que é seguindo esse fluxo aqui. Por que não tem recibo de compra e só fatura de compra? É a mesma coisa ali da fatura de venda e da guia de remessa. Quando eu gero uma fatura de compra, eu posso marcar aqui essa opção para atualizar o estoque. Ou seja, essa fatura vai fazer os 2 movimentos. Tanto lançando o financeiro, quanto já fazer essa entrada do estoque, tá? E daí a gente não faz mais o processo aqui de recibo de compra, né? Que é o outro documento só para registrar esse recebimento. Então não tem essa necessidade. A gente resolveu fazer isso aqui de forma mais simplificada. Então gera a nota e gera essa fatura. Mais o que aqui? Então gerando a fatura, o sistema vai lançar isso no contas a pagar, mas isso tu não quer controlar nesse momento. E a partir dessa fatura de compra, que é o que eu estou aberto aqui, a gente vai poder também gerar uma nota de produto, que eu vou explicar o que é. Sempre vai aparecer aqui nota de produto, tá? Mas, porque a empresa está emitindo. Não, mas a gente já não saiu da nota de produto, a gente já saiu da nota de produto, não para. Mas calma aí. O que é nota de produto? Olha só. Quando eu clico aqui, o sistema ele pode me mostrar uma janelinha com algumas opções, com os tipos de notas que eu quero emitir. Tá? Nesse caso aqui, da Evebra, foi configurado aqui para a gente emitir uma nota de remessa. Não apareceu aqui nenhuma janela, deixa eu até mostrar por quê. Ó. Configuração fiscal. Aqui nas configurações fiscais, eu posso estar definindo algumas operações. No caso da fatura de compra, só tem uma aqui, tá? O resto é pedido e registro de estoque. No caso da fatura de compra, eu quero só gerar uma remessa para a Brasmeg. Esse aqui é o modelo de operação que a gente cadastra aqui no sistema, cria essa configuração. E daí eu configuro no documento, entendeu? Então, às vezes tem documento que eu preciso, às vezes, gerar uma remessa, sei lá, de bonificação, ou uma remessa para... como é que é o nome ali? Para armazenamento. Enfim, qualquer outro tipo. Eu consigo estar criando vários tipos de modelo e vinculando esse modelo àquela operação. No caso aqui, quando eu gerei, vou de novo, quando eu venho aqui e crio uma nota de produto, aqui não é necessariamente uma venda, tá? Aqui, no caso, seria uma remessa para depósito, fechamento ou armazém geral. Então, estou fazendo aqui uma saída baseada naquela fatura de compra só para remessa. Tá? É que assim, aqui eu posso fazer várias configurações do sistema e criar vários modelos de operação fiscal
justamente para o sistema já gerar essa nota fiscal que eu quero, já configurada para minha operação, entendeu? Então aqui eu quero fazer uma remessa, o sistema já vai trazer aqui o CFOP. Opa, não está aqui. Deixa eu mostrar ele aqui. Já vai trazer o CFOP configurado, né? CFOP. Aqui. Já está aqui. Tá. Tá aqui eu não vi. Armazém, né? Ó, tá aqui, ó. Brasmeg. Ó, 5934. O 5934, eu vou clicar aqui com o botãozinho direito e vou abrir outra aba. Esse aqui é o remessa simbólica para mercadoria, depósito e armazém. Enfim, eu consigo então dar essa fatura de compra, voltando aqui nesse fluxo, peraí. Dessa fatura de compra gerar essa nota para o armazém, tá? Só para registrar e para a Brasmeg fazer a entrada lá, esse processo de entrada. Um comentário barra, né? Eu não estava fazendo isso, eu estava fazendo ali a parte ali, aí eu só jogo eu pego a chave da nota, vinculo a nota da Brasmeg, né? Mas legal saber que tem isso. Mas outro ponto é o seguinte: a fatura de compras, lembra que é o seguinte, tem 3 valores diferentes. Se você puder ir naquele seu organograma ali, né, Alexandre, né, o do nosso fluxo de importação, né? A nota fiscal de produto é um valor, tá? A fatura de compras que a gente combinou, ele é o custo da mercadoria, que a gente faz o cálculo no Excel, lembra? E aí a gente vai entrar com aquele, assim, isso aqui é o custo da mercadoria, tá? E a nota fiscal de armazenagem é outro valor, tá? São 3 valores diferentes, por mais confuso que isso seja, tá? A nota fiscal de produto, a gente só imita lá o espelho da nota fiscal de entrada, né? A fatura é o custo real da mercadoria, tá? E a nota fiscal de armazenagem ele se baseia na nota fiscal de importação, só que ele pega o valor da base ICMS. Isso, aqui tá justamente isso, né? Tem aqui o 120, que é o valor gerado, porque ele gera a partir da fatura. Isso. Mas aí depois tu manipula ele aqui para 140, ou o valor que está na nota. Né? Não sei exatamente como que é feito, né? Pelo menos como a gente definiu que vai ser a nota que vai para a Brasmeg, né? Aí até o Wagner falou, olha, eu posso escolher fazer com todos os impostos ou não, né? Fica um critério de questão de seguro, né? Fiscalmente não tem nenhum problema, né? O Wagner até me falou, né? Então, a princípio, a gente mantém essa linha. Essa nota aqui, ela não destaca imposto, não é nada, é só informativo. É mais para de seguro isso, tá? Porque o contrato com o armazém, o seguro é sobre esse valor que está na nota de armazenagem, tá? Se tem um sinistro lá, esse que é o valor segurado. E também é sobre esse valor que nós somos também cobrados por seguro, né? Vamos dizer assim, né? Tá. Isso. Tá. Então, basicamente é isso que faz aqui a entrada. Claro que se essa entrada aqui for, se essa fatura de compra, né, foi alimentada ali ou alterado alguns valores, o sistema vai alimentar esse valor aqui como sendo o custo. Bom, vamos abrir ele aqui, ó. Deixa eu abrir a nota, voltar na fatura de compra, né? A fatura de compra então lançou, quando a gente envia aqui a fatura de compra, né, ele faz esse movimento. Lança aqui os termos de pagamentos aqui no contas a pagar e também lança a quantidade aqui de estoque, considerando também aqui esse custo que está aqui nesses produtos, né? O preço de compra, no caso. E se eu abrir aqui o item, eu vou abrir por aqui, ó, ver livro de estoque. Daí o sistema já traz filtrado aqui os 3 itens. Então, o primeiro item ele entrou 240 quantidades ou rolos, e o preço de entrada dele foi esse 1.375, é isso? Não, é 1.000... É 1.500 e pouco, só que aqui não teve comprovante de desembarque. Deixa eu ver aqui.
Ah, tá, teve desconto, né? Aqui a gente tá vendo o preço de compra, mas aqui tem o preço líquido dele, quer ver, ó, 1.375. É que teve esse desconto, não sei exatamente o que é aquilo ali. O sistema fez uma matemática lá para chegar, né? Nessa divergência. Então aqui tem o preço líquido A gente do coloca. produto. Então, Enfim, então aqui a gente consegue ver esse livro. É que às vezes quando tem, que eu já vou mostrar depois, comprovante de custo de desembarque, que seria um lançamento de despesa, né, tanto para mais ou para menos, o sistema ia afetar diretamente esse custo ali. Mas não é esse o caso. Esse Então, foi o caso que eu fiz da outra vez, lá que a gente lançou as despesas que não vai na nota fiscal. não sei quem que lançou aqui, ó. Foi eu. Não, foi o Luiz aqui que A criou última essa. foi em janeiro, eu acho, ou começo de fevereiro. Acho que foi janeiro. Essa aqui eu tô pegando a Inoac, tá? Daí não é a última fatura, eu acho. Não. Talvez pela data aqui é a Inoac a última. Que é exatamente essa que a gente tá vendo, exatamente. Mas essa daí foi o dia que foi faturada. Essa acho que é mês 2, né? Eu acho que eu fiz E uma ela foi anterior. criada, ó, um mês atrás, eu acho que eu criei junto com vocês. Um mês atrás não, desculpa. 13/2, faz mais de um mês já. Aqui, vocês não estão vendo a data, né? Mas quando eu boto o mouse aqui em cima, ó, eu consigo ver. Aqui na apresentação aqui do Google ele não mostra, tá? Mas se tu botar o mouse aqui em cima, tu consegue ver a data certinho. A mesma coisa aqui, ó. Quem criou e quem alterou por último. Quem alterou por último? Aparece aí? Hã? Foi o Harada? É. Mas acho que não foi. Foi eu que coloquei. Aqui foi tudo Harada, eu acho que Então, fez, ó. é outra que eu fiz. Pode ser outra daí. Então, aí, posso falar, Harada? Se tem mais alguma observação aí? Aí eu tô vendo um risco grande aí, tá? O que acontece? Vou falar baseado naquela importação que foi, eu acho que foi janeiro, viu? Que a gente fez. Eu não lembro de quem foi. A Arada fez a importação, entrou com os dados, a gente não sabia, que foi aonde a gente decidiu cortar aquele fluxo lá e ir direto e inserir manualmente o valor das despesas. Então, eu não lembro qual que foi o processo. Ponto de corte, né? Eu também não lembro, não. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, ele fez lá a fatura, fez a nota de produto, aí a gente definiu, o Carada falou com você depois, e a gente falou, vamos cortar esse pedaço para ser mais prático e tal, vamos colocar as despesas lá depois. Tá bom, aí você cortou aí o fluxograma e tal, e aí você mandou o vídeo de como é que faz, e eu peguei lá o vídeo, olhei e fiz. Só que eu fui fazer isso já quase um mês depois. E aí, onde que eu estou falando que eu vejo, apesar de estar tudo certinho, eu vejo um perigo aí. Nessa última que o Renato falou, eu ainda não coloquei os custos, assim como a outra, precisava ver se dá um jeito de amarrar, de não deixar prosseguir enquanto não completar tudo. E por que eu estou falando? Porque ele vai fazer a fatura, aí ele vai falar, depois eu vou fazer os custos. E aí talvez ele não consiga pôr no prazo que a gente precisa, né? Ele falou, essas ainda não coloquei. Eu acho que essa última que ele entrou já era de fevereiro. É isso? Tem vários que eu deixei atrás. Não tem alerta ali para mim, não grita para mim o alerta. Então, olha só, de fevereiro, eu já peguei o custo daí no fechamento de fevereiro. Então, o custo que eu peguei já está errado, porque faltou entrar essa despesa adicional, essa segunda parte da despesa. Então, se a gente não amarrar um negócio de forma que seja obrigatório colocar para poder prosseguir, a gente vai ter esse problema todo mês. E aí, no mês que for o mês de fechamento de imposto de renda, a gente vai estar com o custo errado. E se também, por acaso, esquecer forever, aí eu esqueci, não lembrei mais e já era, sempre a gente vai estar com o custo errado. Então, tem que deixar o negócio tudo amarradinho, de forma que, enquanto você não fechar o ciclo da importação toda, ele não deixa efetivar. Meu ponto de alerta é esse daí, porque, como eu falei, né, aquela primeira lá, eu já fui colocar um mês depois, porque não deixou passar, esquecemos, mas eu lembrei, porque na hora que eu fecho eu tenho que lembrar, eu lembrei. Essa última, essas duas agora de fevereiro,
Eu não sabia que pé estava. Então, eu entendi que o Harada finalizou tudo. Tá. Mas agora eu tô vendo que não. Toda importação tem um custo extra. Alguma coisa tem, né, o Harada? Uhum. Então eu imagino que sempre vai ter um comprovante de custo de desembarque, certo? Sim. Que é onde a gente consegue estar lançando esse extra, tá, o Wagner? E aqui na fatura de compra, ó, a gente tem esse vínculo. Então aqui tu consegue ver se já foi lançado ou não. Assim como tem na nota de produto, ó, a gente consegue ver, no caso aqui, essa fatura veio de uma nota de produto, né? Se eu criar um pagamento aqui, eu vou ver pagamentos aqui. A mesma coisa, se eu gerar um comprovante de custo de desembarque, a gente vai ver esse aqui, ó, aqui também. Mas não tem como deixar uma amarração aí, não só mostrar, mas obrigar a pessoa a colocar na hora, porque... É que na hora não dá, né? Eu preciso ter essa fatura criada para depois eu criar esse custo de desembarque. Olha só, vamos ver aqui. Não, mas, por exemplo, na hora que se criou a nota de produto, não tem como ele já, igual lá nos pedidos de venda lá, né? Tinha lá, a gente fazia o pedido de venda, depois aí salva, não, como é que fala? Antes de salvar lá Enviar, isso. Na hora de enviar, ele já joga para a próxima fase, que é fatura, e depois também salva, e na hora de enviar, ele já joga para nota fiscal. Mas lá é bem aí parecido, não tem como, né? Colocar uma ferramenta assim para ele, na hora de enviar, ele já jogar para a fatura, para a pessoa saber, tem que passar despesa aqui. Então, porque eu realmente fico preocupado de a gente perder essa etapa aí. Eu posso dar uma sugestão, Wagner, no que você está falando? Né? O Alexandre, você pode mostrar lá o fluxo de importação? Né? O custo by the book começa lá, vamos pensar o processo, nota fiscal de produto. O material teve uma importação satisfatória da Protecnic. O material foi despachado lá, deu tudo ok, o despachante falou assim, segue a nota fiscal espelho. Aí a gente faz essa nota fiscal de produto, certo? Uhum. Aí, em cima disso, dá entrada, tá? Por exemplo, hoje eu não estou fazendo a nota fiscal de armazenagem nessa razão. Por quê? Porque eu não consigo fazer a fatura de compra ainda, né? A fatura de compra passa parte do princípio de colocar o custo. E o custo ele só vai ser fechado, sei lá, uma semana depois, porque o container vai voltar e aí o despachante vai fechar tudo. Fala assim, cara, isso foi tudo pago, teve alguns acertos, uma lavagem de container, um demurrage, tal. O que a gente pode fazer, talvez, é o seguinte, né? A história do ótimo é inimigo do bom. Esse é o lado ideal. Talvez na hora da importação eu consiga fazer o custo. Cara, eu consigo fazer. Vai ter alguma diferença? Vai, mas estamos falando de diferença aí de, sei lá, 5% para cima ou para baixo. Cara, isso é pênaltis perto da diferença que vai ser. Se ele adotar o custo da nota fiscal de produto de entrada, é totalmente diferente, né? Um valor totalmente mais alto, né? Vai maquiar, vamos dizer, né, o número. Então, o que a gente pode, de repente, fazer isso? Faz lá a fatura com o que tem de informação, né? E aí depois, de repente, tem essa questão do custo de desembarque, né, o Alexandre, que aí ele depois ajustaria. Como é que ele poderia... Isso eu não lembro muito bem do provante, não sei se faz sentido o que eu estou falando. Não era só custo de desembarque, Harada. Pelo que eu lembro, a gente pegava, por exemplo... Aqui é só chamada, é só o nome, tá, o Wagner? É só o nome, eu posso estar lançando aqui. É só um diferença, deu mais... colocou como custos diversos, eu acho. Exatamente. Eu posso botar aqui, sei lá, frete... Mas esse custo aí, a gente já tem, quando o despachante te manda o espelho da nota, quando ele te manda, na verdade, quando ele te manda o fechamento. Quando ele te manda o fechamento, ele já tem todos esses custos. Aí, nesse momento... Não, eu acho que está confundindo a terminologia, Wagner. O que o Alexandre chamou de custo de desembarque não seria assim, divergências no processo, seria isso. Qualquer tipo de despesa a mais que ele tem. A mais ou menos. Então eu posso perguntar aqui, ó. Despesa diversa. Mas o que eu lancei lá da última vez não foi isso. Foi as despesas que não vão na nota fiscal e que estava na nota de débito do despachante. Foi isso que eu lancei. E é disso que eu estou falando. Isso, alguma diferença que dá ali, que ele chamou de custo de desembarque, mas pode chamar de outra, diferenças da importação ali, seja. Mas daí tu lançou onde? Mas essa daí a gente já tem quando vai emitir a nota, né? Porque é quando o despachante manda a nota de débito dele lá. Não. Uma coisa, Wagner, é o numerário que dá uma prévia e ele faz o acerto na hora do fechamento. Isso é só uma diferença, porque quando ele vai importar, acho que está confundindo o processo, a outra parte do processo que existe.
o navio atraca, ele dá uma prévia, ele fala 100 mil reais. Aí ele fecha o processo, ele fala, pô... Aí quando ele emite a nota, ele tem todos os custos reais ali naquele momento, tá? Mas naquele momento ele não consegue precisar tudo. Por quê? Porque ainda o processo não foi fechado. Até ali, onde chegou, beleza. Mas depois o container, ele chega no armazém e ele volta para o armazém. Aí pode ter um custo a mais de demurrage, que é você ficar mais tempo com o container. O cara pode pedir uma taxa de lavagem de não sei o que lá. Pode ter dado algumas diferencinhas que ele fecha tudo nesse processo 10 dias depois. Entendeu? Com pequenas diferenças ele vai acertar depois. Ele falou assim, ó, no fechamento deu R$400 de diferença para mim ou para você. É essa a diferença que a gente está falando. Essa que você está imaginando, se eu entendi bem, é o seguinte, é a prévia do numerário e na hora que fazer a importação. Dá uma diferença. Ele vem ali, mas ele não me cobra na hora. Ele só vai cobrar uma semana depois quando ele fechar tudo. Entendeu o que quer dizer? Entendi, mas eu acho que eu que não estou sabendo me expressar. Tudo isso que você falou, eu concordo, é isso mesmo. O que eu estou falando é que quando ele te manda a nota, você fez lá a prévia do numerário, depois que fechou, que nacionalizou, ele te gera o fechamento desse numerário, beleza. E aí ele te gera também o espelho da nota de entrada. Ele não gera o fechamento, ele gera o que ele tem ali, né? Porque ainda falta esses custos que podem acontecer mais na frente, mas é como se fosse o fechamento, vamos dizer assim, pré. Quando ele te manda aquela nota de fechamento, não é o que... Não, a nota do fechamento é só uma semana depois da importação, 10 dias depois, a nota que você vê nos arquivos. Ele não consegue tirar na hora. Entendeu? Tá. Entendi. Tá? Ele tem todos os custos exatos. Quando ele faz quando ele manda a DI para mim a nota espelho, ali estão todos os custos que ele vê ali. Ali está exato. Sim. Depois desses 10 dias ele manda essa nota de fechamento do que entrou. Isso, depois ele vai fazer o fechamento, né, e tal, ó, você pagou 10, na verdade foi 11, e o que ele cobrou ali foi 11, entendeu? Né? Então, até por uma questão processual, mas não costuma ser muito divergente, tá, Wagner? Por isso que eu estou te falando isso. Da outra vez eu lancei, acho que 6 mil de diferença. Oi, desculpa. Daquela importação, eu lancei, acho que uns 5, 6 mil de diferença. Não, você pode estar confundindo a diferença da prévia de numerário com fechamento, tá? São coisas diferentes. Tem a prévia. Na hora do ADI, o cara bate, ele vai saber as diferenças, mas ele não manda um documento para mim. Porque ele fala assim, vou esperar mais uma semana para ver se aparece mais alguma coisa, e aí ele faz esse fechamento, de fato. Entendeu? Nesse ponto aqui, ó, que eu tenho, ele estimou que ia pagar, sei lá, 2 mil de armazenagem no porto. Foi 2.000. Não, mas quando eu lancei, já tinha passado mais de um mês. Então, eu acho que já estava com todos os custos ali agregados. Ali já estava tudo fechado. Isso, é isso que eu estou falando. Isso na linha do tempo, né? Quando você vê o documento que você vê de fechamento, ele é emitido uma semana depois que a gente fez a nacionalização. Sim, tá claro. Mas o que eu estou falando é isso. Não é uma diferença... Você está falando que é uma diferença mínima. E eu estou dizendo que baseado no último processo, não era tão mínimo assim. Tá. Deixa eu me reexplicar, então. Você está comparando a prévia de numerário com o fechamento. Tá? Isso é um conceito que você está vendo. Tá? Na verdade, eu estou comparando a nota que você lançou, a nota de produto, com o fechamento final. É isso que eu estou comparando. Não estou nem falando da prévia. Estou falando da nota de produto. A nota, você foi lá, você tem... A nota de produto, ela não conversa com a fatura de compra, tá? Sim, mas nós estamos falando... Eu estou falando do custo total. O que compõe o custo total? O que está na nota de produto, mais o fechamento do numerário. A diferença do fechamento do numerário, do fechamento. Então, lá na nota, você não tem todos os custos, mas você tem o que precisa para emitir a nota. Você foi lá, emitiu a nota, alimentou o estoque com aquele custo. Depois chega a nota de fechamento, já do fechamento do numerário. Então, o que não absorveu na nota, está sobrando aqui. Essa parte, que é onde eu fui lá no filminho lá que o Alexandre mandou, você lança aqui a diferença. Aí eu fui lá, selecionei igual vocês falaram aí, ó. Não é despesa eu coloquei despesas diversas de importação. Acho que foi isso aí mesmo que eu coloquei. E tinha um valor lá de quase 6 mil, se não me engano, 5 ou 6 mil, que complementou o custo, e aí fechou tudo. Mas eu fiz isso mais de um mês depois. E isso era muito importante para complementar o custo.
E agora, de fevereiro, eu vi que aconteceu a mesma coisa. Você falou, já fiz, mas nós já estamos em março e eu já fechei em fevereiro. Uhum. E aí essa diferença não foi lançada. Então, é isso que eu estou perguntando. Como que a gente vai fazer nessa situação? Precisa ter um lembrete, não sei, alguma coisa que fale assim, ó, para eu acabar e fechar o curso isso aqui dentro do mês, e ou dentro do trimestre, por exemplo, eu tenho que ir lá e complementar isso daí, porque senão vai passar e não vai ficar certo. A minha sugestão que eu tô falando, né, que eu entendi o que você quis dizer, tá? Mas acho que tem um gap aí, que tem uma operação no meio na minha leitura, tá? Eu não quero me alongar muito, mas eu vou dar a seguinte sugestão, tá? Na hora que eu fizer a nota de produto, que já que sou eu que faço, eu já criei a fatura. Eu vou ter o custo exato? Não, mas a diferença vai ser muito pouca. Depois eu posso até te explicar a parte, porque acho que o Caio e o Alexandre também agora não, né, vai bater um papo aí você, aí a conversa Wagner Contador e Arada Comercial, né? Acho que aí a gente puxa essa parte. Aí a gente debate, porque assim, importante a gente focar no processo aqui e lá a gente se entende tecnicamente se a gente vai para o caminho A, B ou C, né? E aí eu tenho, na verdade, na hora da DI que eu recebo, cara, naquele exato momento, eu tenho todos os custos que eu preciso para falar qual que é o custo do produto. A única coisa que vai me faltar é o custo que pode acontecer uma semana depois. Tá? Eu peço que você acredite por hora em mim, depois eu posso me detalhar. Que pode ser uma coisa de um container, alguma avaria que é cobrada depois, uma lavagem, um demurrage. Mas de resto, está tudo ali. Essa diferença que você está vendo são outros, ou diferença de custo de nota de produto, de entrada, mas a gente pode estressar. Então, essa seria a minha sugestão. No momento de emitir a nota, eu já lançar o custo lá para vocês, e depois eu entro com essa casinha aí que o Alexandre deixa de custos, embarque, ou vamos chamar outro nome aí de ajuste de custos, qualquer coisa do tipo. Vamos fazer assim, então, a gente marca depois uns 10 minutinhos. Isso, é você. Eu entendi o que você falou, mas eu acho que eu enxergo outro número diferente do que você está falando. Aí eu vou lá naquela planilha que eu preparei lá, que eu faço o cálculo do custo, lá tem um campo específico para isso, para essa diferença que eu estou falando. E aí eu vou te mostrar isso daí, e aí você vai falar, tá, isso aqui vem daqui ou dali, e aí a gente entende nós dois para ver como que vai ficar. Mas no que eu estou falando, não é uma besteirinha, não. Tá, vamos conversar a parte. Por hora, vamos combinar o seguinte, eu vou sugerir, na hora da nota eu já coloco o custo ali, tá? E se você realmente me mostrar que o que eu estou falando, né, não faz sentido, aí a gente redesenha o processo, só que a gente não sai com desencapado aqui, pode ser assim? Beleza. Tá bom? Como cabe a mim aqui, aí fica mais fácil. Aí depois a gente acerta, aí você, se ajeitar eu e você ali, e só comunica as partes. Tá bom. Tá bom? Vamos lá então, Alexandre. Bora. Certo. Então, mas aqui a gente meio que chegou já na finaleira, finalmente. Né? Que é justamente isso, lançar essa última despesa durante a importação. Então, o estoque nesse momento aqui, quando a gente gera a fatura, já está alimentado. E por isso que tem esse quadradinho aqui, ó, desse custo adicional. Tá separado, Porque aqui, essa fatura, quando ela lança, ela vai lançar como 120 mil, total dos itens, né? Total do inventário, que seria o custo do estoque unitário aqui. E quando a gente faz esse lançamento de uma despesa extra, esse custo adicional é lançado também nesse custo do item. Então, a gente consegue visualizar ele, inclusive, aqui, ó. Eu vou ignorar isso aqui que eu estava lançando, e vou voltar aqui na fatura de compra. Isso, ó. Ver livro de estoque. Quando eu faço uma fatura, o sistema vai lançar aqui esse custo e vai aparecer aqui nesse... aqui no livro de estoque, né? No caso, seria o custo da entrada. E quando a gente lança esse comprovante de custo de desembarque, que a gente chama aqui, mas que pode ser aí pode ser utilizado para lançar qualquer tipo de despesa, ele vai afetar diretamente esses custos que estão aqui, tá? Então, ele vai afetar diretamente esse valor original que a fatura de início fez, né? Por isso que a gente tem esse quadradinho explicando isso aqui, ó. Então, a fatura lança 120 mil, depois a gente joga 2 mil aqui de despesa, ele vai afetar esse custo do inventário da empresa, né? Então, como é que desculpa, Alexandre, eu me perdi, como é que você faz esse acerto
Ó, chegou um invasor aqui na reunião. O processo, você entra na fatura lá de compra, né? Isso, tem várias formas, tá? Tu pode abrir diretamente aqui o comprovante aqui na pesquisa, ou tu pode vir aqui na própria fatura e clicar nesse maisinho do lado, ó. Antes do quê? Desculpa. Tu pode vir aqui na própria fatura de compra e clicar no maisinho aqui, ó. Quando tu clica aqui, o sistema já abre essa janela nova de comprovante de custo de embarque com essa fatura já selecionada. Entendeu? Daí basta o quê? Obter os itens, o sistema vai carregar todos os itens. Enfim, aqui você já sabe, né? Adicionar daí a conta de despesa onde vocês querem lançar isso. Eu vou botar aqui como frete, de exemplo, e boto R$1.000. E aqui eu posso fazer, então, essa distribuição desse R$1.000. Aí vai fazer por quantidade, por total, ou distribuir manualmente. Entendeu? Aqui, ó, total por valor, né, de produto, né? Pode ver que ele muda ali em cima. Se eu botar a quantidade, ele vai pegar esse R$1.000 e vai ratear entre essas quantidades. Pelo total, por esse total aqui. Ou manual, que daí você mesmo pode vir aqui editar, né? Tá bom. Só um segundinho que tá difícil. Ô filho, o papai tá no meio do barril. Tá, pega o bonequinho, vai lá. Vai lá com a Alice, vai lá, por favor, vai lá. Desculpa aí, gente. Aí o meu filho. Os meus também fazem isso às vezes. Tá. Não, perfeito. Então na fatura, eu vou lá, então, no comprovante com os embarques, aí eu coloco o adicional que for dar, e aí depois eu vou conversar com o Wagner, a gente vai definir, né, se esse processo é interessante do que a gente está... Só fechar a porta. Interessante. Eu achei que a última que eu fiz é da nota 774 da Protecnic também. Tá, beleza. Depois começamos a parte, tá, Wagner? Eu anotei aqui, a gente depois vê um horário para a gente botar um papo para isso em aberto. Perfeito. De compras, acho que mais algum ponto aí, Wagner ou Caio, não sei o que vocês acham, além do que esse ficou em aberto, obviamente. Então, de compra, acho que não, porque acho que o ponto fundamental é esse de importação, que 99%, mas aí eu vou fazer a perguntinha, 99% é importação, né? Aí no caso lá você falou aí, Alexandre, que quando é nacional, dá para importar pelo XML para alimentar o estoque, é isso? Isso, quando é nacional, né? Mas eu acho que eles não têm esse tipo Então, no caso lá, quando vem de retorno de industrialização, dá para fazer isso? Não, daí aqui a gente tem um processo diferente. Assim, até dá, mas não é o ideal daí. Porque geralmente ele é usado mais para fazer essa... Tá, aquisição de mercadoria, isso daí, né? Isso, mas ele vai seguir aqui um processo mais para entrada de mercadoria mesmo, tá? Tá. Entrada compra, vamos dizer assim. Então, tá bom. Mas a mercadoria... eu acho que já é uma, né? Já é um gancho, né? Mas esse processo, se eu não me engano, está listado aqui, ó. A remessa de industrialização. Aqui a gente tem, o Wagner, um módulo de qualidade onde a gente tem aqui os POPs, tá? Que seriam os procedimentos aqui dentro da empresa. Então, eu cadastrei aqui alguns, na verdade só 2, remessas para industrialização. Que daí aqui não tem nada a ver com a compra, vamos dizer diretamente, né? Como é que é feito hoje essa remessa para industrialização? Ou também o retorno dessa industrialização, né? Hoje ele é feito o quê? É feito via transferência de estoque. Tu consegue vir aqui e criar um registro de estoque. Deixa eu até abrir aqui um que eu acho que já tem. Já tem, né? Claro que tem. Eu acho que é esse aqui, ó, 6 meses atrás. É feito aqui uma transferência de estoque, onde ele joga esse material que está no armazém padrão, que a gente chama aqui, que se chama lojas, no caso aqui da Ivebra, e ele joga desse armazém para o armazém de remessa, tá? Remessa e industrialização. Então é que tu sabe quantos que tem no teu estoque Brasmeg, vamos chamar assim, que seria o lojas, e quantos que tem no meu estoque, que a gente chama aqui, só para simbolizar, né, que é o de remessa e industrialização, entendeu? Então aqui a gente faz essa transferência e depois a gente clica nesse botão aqui, ó, nota fiscal de produto, também para criar aqui a nota de remessa. E daí o que o sistema vai fazer? Deixa eu até mostrar agora aqui, ó. Acho que o Caio fez um processo desse, não fez, Caio? Não, foi eu que fiz. Você. Então, por isso que eu tô... Agora, para mim, isso aí é novidade, porque, na verdade, eu lembro... É que tu gerou só a nota fiscal, eu acho, tá, ô Wagner?
Foi. Não, É, por isso que é bom, isso. É que então, a nota ela pode ser gerada baseada aqui nesse registro de estoque, tá? Que é do tipo transferência. mas É, então dá para fazer você explicar aí o processo todo dessa remessa para industrialização, para a gente poder na próxima saber? isso, é aqui, ó. Porque como eu peguei a parte final, eu só fiz uma nota lá, né? Exato. Então tu vai criar um registro de estoque do tipo transferência. O armazém de origem é o lojas, tá? Que aqui vamos chamar aqui de, posso até botar Mas aqui, ó, onde é que você Brasmeg. entrou aí? Desculpa, eu perdi. Onde você entrou aí? Aqui Eu ele não, fica não, dentro do não vi. procedimento, é qualidade e procedimento de qualidade. Ah, não, sim, mas aí ele fala onde que eu tenho o procedimento que eu tenho que fazer, é isso? É, aqui tá, eu estou descrevendo aqui, por exemplo, esse procedimento de remessa para industrialização. Como que Wagner, funciona? a qualidade que ele criou, ele tem alguns micro-registros de passo a passo de processos. Aham. Lembra que até que eu falei assim, Aham. isso daí é uma visão muito macro, né? Mas não Uhum, funciona por bem isso que você criou. detalhes, né? Quando faz, que é aí que a gente entende como é que faz, É, lembra? mas aqui tá, é porque é bem simples de fazer a operação mesmo, ó. Eu vou criar, por exemplo, um registro de estoque novo e vou selecionar o tipo transferência de material, tá? Que é o que está escrito aqui, ó. Mas, ô, Alexandre, eu não entendo assim, não. Para mim, você tem que falar o momento que tem que fazer isso aí, né? Por exemplo, Tu tens eu que vou mandar, fazer. Ah, que tu vai ter que eu fazer vou quando tu mandar traz. lá o item para corte fácil. Que é esse momento que você está falando Exato. que tem que criar o item? Criar o registro de estoque. Exato. Criar quando tu vai querer girar essa nota de remessa, né? Quando tu precisa fazer isso. Faz um processo aí, Alexandre, então, né, para eles verem. Depois a gente não. Tá, vamos lá. Aqui na nota fiscal de produto, ó, na configuração fiscal, é onde eu configuro também os modelos de operação. E aqui no registro de estoque a gente tem 3 operações, tá? Ou remessa para a Brasmeg, que antigamente era feito isso, remessa para industrialização e retorno. Agora vocês vão ver Aham, por que aparece, por que eu tenho 3 configurações aqui e como que vai aparecer no sistema. Então vamos simular aqui aham. um registro de estoque novo, tá? Eu venho aqui seguindo aquela micro documentação aqui, entrada de material. Uhum. Vou selecionar aqui então o armazém padrão, que seria a própria Brasmeg, que é o lojas, e vou jogar aqui Mas por para que a remessa entrada para não é industrialização. remessa? Oi? Eu não entendi. Por que a entrada não é remessa, não é saída? Não, não, não. Escuta aqui, ó. Vamos lá. É que na verdade esse produto ele não vai sair de posse da Evebra. Ele só vai ser transferido de um local para o outro, Aham, certo? Então aqui a gente está fazendo só aham, isso aqui mesmo. Está saindo do armazém loja, que é o armazém de origem, aham. e está indo para o armazém de destino, que a gente está chamando aqui de remessa e industrialização. Quando eu tiro um balanço de estoque aqui no Certo. sistema, eu consigo então visualizar quanto que eu tenho de estoque lá na Brasmeg e quanto que eu tenho de estoque sendo industrializado no momento, entendeu? Então tu consegue saber. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar um item. Ah, então quando você fala entrada aí, é entrada no estoque de transferência. Aqui não está Isso. fazendo entrada. Aqui não está Vou fazendo entrada. pegar uma bobina de 1.500, vou pôr aqui. Eu vou mandar lá para a industrialização para voltar 15 de 100. É. Entendeu? Isso vai Então, fazendo. então Isso esse aqui chama aqui, de transação quando está nesse processo ali. aqui eu só estou fazendo uma transferência, tá? Vamos seguir aqui que daí vai ficar mais claro. Então eu Hum, vou pegar aqui um produto, pode ser tá. esse aqui? O TFP, pode pôr TFP. TFP 3R9, vai, que é um produto real. 3, ficou com porcentagem, né? Ah, isso. Eu botei para pesquisar. Ah, tá, aqui é o mesmo nome, né? Tá. Pode ser o 01? Isso. Isso. Então o que o sistema vai fazer? Ele já vai carregar até o preço de custo desse produto, que no nosso caso aqui não vai interferir em nada. Uhum. E aqui eu quero então transferir 3 rolos, certo? Se esse produto trabalha com lote, eu vou ter que formar o lote também. Vou salvar aqui e qualquer coisa o sistema já vai me acusar aqui sobre isso, tá? Então, como é uma transferência, ô Wagner, o valor de saída é 10 mil e o valor de entrada aqui também é 10 mil. Não muda nada, não tem diferença nenhuma, certo? Uhum. Aqui eu só estou registrando, ó, esse produto está saindo desse armazém e está indo para o outro. É Uhum. só isso que eu estou fazendo. Para daí o Harada saber quanto que eu tenho no meu estoque e quanto que eu tenho em industrialização, né? Eles têm essa visão Tá. aqui no estoque dele. Inclusive eu vou fazer isso agora. Vou mostrar aqui. Eu vou abrir o cadastro do item e vou mostrar aqui nessa aba de dashboard essa quantidade. Ó. Pode ver, eu tenho 2 quantidades no lojas e agora eu tenho 3 rolos, né? 3 rolos Isso. na remessa de industrialização.
Aqui, inclusive, Harada, se tu quiser identificar a tua indústria, tu Já poderia fui criar na um armazém para cada indústria, sabe? E daí ele saberia aonde que tá, Uhum. Tá. entendeu? Aqui a gente está criando uma remessa industrialização que é um armazém geral para todas as indústrias onde ele manda, entendeu? Mas se ele quiser botar aqui, como é que é o nome ali? Fácil. O nome de Corte fácil. corte fácil, que é Corte o Corte nome de fácil. uma indústria. Então tu poderia criar um armazém Uhum. e colocar corte fácil e assim por Uhum. diante. Criar um armazém para cada indústria. Daí tu sabe exatamente que esses 3 quantidades tá na corte fácil, entendeu? Uhum. Então tu conseguiria fazer isso. Aqui a gente está criando um armazém só para deixar bem especificado. Deixa eu abrir a estrutura de armazém só para te ver o que é. Eu venho aqui em visão árvore. E eu tenho aqui, ó, o lojas, tenho aqui alguns outros armazéns e tenho aqui o remessa industrialização. Aqui tu poderia criar vários outros armazéns. A gente atende aqui, tá? Aqui tu tá se controlando só o lojas, né? Que seria um armazém único. Mas se o Harada fosse controlar esse estoque, aqui a gente poderia controlar todo o endereçamento de armazém. Desde a rua, prateleira, gaveta, qualquer coisa, tá? A gente conseguiria construir e criar todo o endereçamento que existe dentro de um armazém. A gente tem o sistema WMS justamente para fazer esse tipo de gestão. Certo? Agora voltando lá para o registro de estoque. Então aqui a gente fez ele e enviamos ele, tá? A partir daqui a gente vai clicar aqui, ó, nota de produto. E como a gente tem aqui 3 configurações, o sistema vai mostrar essas 3 aqui. As 3 configurações que eu falo aqui na configuração fiscal, tá? Uhum. Que é o remessa. Então aqui a gente consegue criar vários modelos de operação, como eu já falei antes. Nesse caso eu quero fazer uma remessa para a Brasmeg. Vou clicar aqui, então o sistema já vem pronto. Remessa Brasil. Não entendi agora. Brasmeg também não. Desculpa. É que aqui a Brasmeg, antes a Janaína fazia Eu por já aqui, sou tá? lento para entender isso aí. Aí você errou aí, eu falei, me deu um nó. Antes a Janaína fazia isso, tá, o Harada? Eu posso talvez até excluir isso aqui daqui. Porque hoje essa remessa para a Brasmeg é feita da fatura de compra, né? Então eu posso até excluir ele aqui do registro de estoque, tá? Daí ele já não vai aparecer mais. Ou seja, vai aparecer aqui agora, ó, deixa eu dar um recarregar aqui. Sim. Só dar um atualizar, né? Só dar um recarregar aqui. Agora sim ele vai aparecer só os dois, ó. Remessa para industrialização ou retorno. Nesse caso aqui eu estou fazendo uma remessa para industrialização. Então basta eu clicar aqui e a nota fiscal então já vai vir aqui pronta com o tipo remessa, né, para industrialização e uma saída. Então vai sair aqui. Está parametrizado. Isso, já está configurado, já vai trazer o item, já vai trazer o CFOP, CST aqui de suspensão. Esse valor aí já sai, vem automático. Esse aqui é o valor também? de custo do produto. Já vem tudo pronto. Já vem pronto, já. Já vem tudo pronto. Aí tu não precisa estar lançando isso, tá? Então, Porque da vez que eu fiz a nota, eu mesmo que coloquei o valor aí. Não, ele já pega o próprio valor que está ali no registro de estoque, né? Que é o valor do custo do produto. Então, salva e autoriza ela aqui. Salva e envia. Esse seria o processo de remessa, que é basicamente isso daqui, tá? Então, é o registro de estoque, do tipo transferência. Aí já foi para emitir a nota, então, né? Seleciono aqui as quantidades, faço o envio e depois eu clico na NF de produto, que é onde a gente vai fazer essa nota fiscal de remessa. Então, isso aqui meio que diz exatamente o que tem que fazer, tá? Que seria uma remessa para industrialização. Agora a gente tem um outro passo, né? Quando a indústria, então, cortou esse material, a gente vai fazer, então, o retorno dessa nota. Se bem que a nota de retorno a gente recebe, né? A gente só precisa fazer o ajuste de estoque, né? Isso, mas aí aqui não tem aquele processo do reembalar. É que quem manda são eles, né? O corte fácil nesse caso, né? A gente só faz o ajuste de reembalagem, né? Que não é isso? Daí o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu ver se tem aqui Daí o que a gente vai fazer aqui agora é o outro registro de estoque, tá? Aqui eu não vou salvar essa nota, tá? Vou deixar ela aqui e vou cancelar esse registro aqui que a gente fez de teste. Se eu voltar aqui nos registros de estoque, a gente tem aqui vários já reembalar, ó, que é o quê? O tipo reembalar, aqui dentro do sistema, ele diz o seguinte.
Deixa eu pegar um outro item que é mais fácil para entender. Esse aqui, ó. Aqui o que o Harada fez, ó? Ele lançou. E depois aqui tu gerou a nota fiscal? Como é que tu fez aqui? Deixa eu ver. Tu não gerou por aqui, daí é o Mas retorno? a gente mudou, não era quando a gente estava mudando os nomes lá de lote, essas coisas, isso daí. Foi no processo de Tá. tirar a rastreabilidade de lote que a gente fez isso. Tá, é verdade. Então aqui tu fez só pra gente trocar de um item pro outro por causa do lote, né? Pega um Protecnic, então, que é só o Protecnic que faz essa industrialização. Tá, peraí, vamos lá. Vai 3 rolos lá pro corte fácil. O que ele devolve pra vocês? Vai voltar 45, vai, 15 cada um. 3 rolos vai ter 45 o quê? Metro... Vão três bobinas master, voltam 15 rolinhos. Eles são cortados na largura. Cada bobina transforma 15. Tá. Cada jumbo faz um 15. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho anotado aqui, ó, remessa, retorno. A gente faz também uma transferência. Tá. Só que aqui, esse produto que está no teu estoque, né? Deixa eu voltar aqui nesse item, ó. Que ele está aberto aqui, inclusive. Antes estava aqui 2 e 3, agora se eu vou atualizar aqui esse item, dar um recarregar aqui, ele vai voltar para 5 no estoque lojas, né? Então, quando eu mando para corte fácil e ela me retorna essas 45 bobinas, ou seja, 3 rolos, volta 45 rolinhos, como é que tu lança isso aqui no estoque? É embalar, né? Isso, mas como é que tu gera um outro item? Como é que tu estás fazendo? É outro item, né? É outro item, você vira outro. Tá, então aqui o tipo, na verdade, tá errado aqui, ó. Eu botei... É embalar. Era só para confirmar isso aí mesmo. Tá. Então, qual que seria o processo, Wagner? De forma mais simples, ó. Na prática aqui. Adicionar um registro de estoque. Aqui é um reembalar, tá? Já vou explicar o porquê disso. Aqui eu posso estar definindo os armazéns aqui de origem e padrão aqui em cima, ou também definido aqui embaixo, tá? De cada item, tanto faz. Quando eu alimento aqui embaixo, ó, o sistema então já alimenta aqui na grade automático, só isso, tá? Então, quando eu adiciono mais itens, ele já traz aqui automático, só para isso. Só para isso que serve esses armazéns aqui, padrões aqui em cima. Então, quando a indústria me devolve, eu vou tirar da remessa a industrialização e vou voltar para o meu estoque original, que é a Brasmeg, né? Lojas. Aí você está fazendo, então, voltando o retorno. A transferência lá que a gente fez na primeira, na remessa. Isso, vou fazer aqui o retorno. Qual era o nome, Harada? Desculpa. TFP 3R9. Isso. É 1, né? Tá. É 1. Tá. Eu queria limpar. Isso. Aqui daí o que eu vou fazer? Ó? Eu quero retornar. Eu quero fazer o quê? Retornar esse produto. Então ele vai me retornar 45. Não. Esses são 3 e o outro que vai ser 45. Esses são 3, porque é o código que saiu. Qual é o outro produto? Exatamente. E aí o TFP 3R, é o 002. 3R9, TFP. É o 02, tá? Então aqui vamos dizer... É 3, né? Isso, de cima é 3 e de baixo 45. Isso, 3, então converteu 15 cada um, né? Que é 45 total. Isso. Aqui falta fazer o seguinte, ó. A minha dúvida é por que você fez remessa? Não tinha que ser lojas HB, porque você saiu das lojas HB e Vebra, né? Foi para remessa, certo? Não, mas olha só, é que ele está fazendo assim, ó. A origem desse item vai vindo da remessa e o destino não vai ser para um outro armazém desse mesmo item, né? Nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? Um reembalar. Então a gente vai transformar esse produto nesse outro. Então ele vai, no caso, sair desse armazém e vai entrar nesse. Ou seja, vai sair 3 rolos lá da indústria, né? Que elas consumiram isso, cortaram, fizeram todo o processo. E agora vai voltar para a Brasmeg esses 45. Agora vê se faz sentido a minha pergunta, né? Aqui um passo a passo macro. Saiu das lojas de Vebra, mandamos para utilização remessa, certo? E aí, a Corte Fácil vai lá e manda uma nota de volta, certo? A partir que ela manda uma nota fiscal de retorno,
ela já não entra direto na loja HB? É a minha dúvida. Que a gente recebe identidade e entrada nessa nota. Não, mas olha Eles só. mandam 2 notas, né, Não, Renato? mas calma aí, calma aí. Isso, manda 2 notas. Aqui Isso. a gente tá fazendo um processo gerencial aqui, tá? Só para te controlar. Tá. Para te saber o quanto que tu tem no estoque ali da tua Brasmeg, né? Porque se a Brasmeg faz uma nota de remessa lá para saída, ou se tu for aqui emitir direto uma nota aqui no sistema de remessa, o sistema não vai dar baixa no estoque, certo? Porque a nota fiscal ali não movimenta o estoque, no caso. Então a gente tem que fazer esse processo gerencial só para te saber quanto que tenho na Brasmeg e quanto que eu tenho lá na indústria. O registro de estoque serve só para isso. Quando a gente recebe a nota de retorno deles, né? Entendo que o sistema vai lá no Cefaz e puxa essa nota, certo? Ele pode até puxar, mas aí tu não vai fazer um processo de reembalagem, tu vai fazer só um processo de entrada, que é diferente. Só de entrada. Tá. Então, é diferente. a minha dúvida, estou tentando seguir a sua linha, ver se faz sentido, né? Fez um movimento fiscal não gerencial, entrou o produto, né? Quando entrou, ele entrou na Evebra, certo? Quando entrou... Entrou na Evebra. Isso, sim. A minha dúvida é esse depara que você fez, né? Se não seria de a saída de Evebra para Evebra, dentro da Evebra, e não remessa industrialização. Não pode fazer reembalagem ali. Não sei se eu consigo me expressar bem. Mas mas calma aí, olha só, vamos voltar. Deixa eu abrir aqui outra aba e deixa eu voltar aquele registro de antes. Que eu cancelei aqui, ó. Inclusive eu vou corrigir ele e vou salvar e vou enviar ele para deixar o estoque nesse armazém aqui, tá? Aqui a gente não fez. Não emitimos nada ainda. Não emitimos nada, aqui não fizemos nada de fiscal, tá? O que a gente fez aqui é só trocamos esse produto de um local para o outro. Só isso. Tá. Nada demais. Tu tens aqui, continua tendo aqui os 5 estoque, ó. Antes estava 5, vou dar um recarregar. E aí tu continua tendo 5 ainda. Só que agora tu sabe que tem 2 na Brasmeg e 3 lá na Corte Fácil. Só isso. Beleza. Isso aqui só faz esse movimento, tá? O registro de estoque é só isso. Tá. Beleza? Acho que eu entendi já com a sua explicação. Daí a partir daqui é que a gente tem esse atalho para gerar nota. Para te não gerar tudo nota, manual, né? Tu pode lançar tudo por aqui. E daí um processo dependentes, entre aspas, né? Exatamente. São dependentes, mas eles ficam amarrados, tá? Sim. Então eu geraria aqui a nota de industrialização, nota de remessa para industrialização. Já vinha aqui a operação, modelo, tipo da nota, tudo conforme a operação que tu estás emitindo. Né? E aqui já o produto, o custo, o CST, que é de suspensão, que é diferente da venda. Né? Então já vem tudo pronto. Vou salvar ela aqui. E a gente tem essa ligação aqui, ó. Registro de estoque na nota. E lá no registro de estoque a gente também tem essa ligação com a nota. Então fica tudo amarrado, tá? Então esse aqui é vamos chamar aqui de operação gerencial, tá? Só para te fazer esse controle. E a nota fiscal seria essa operação fiscal. Beleza. Tá? Então é isso, a gente geraria aqui a NF vamos chamar aqui de NF produto, tá? Porque é sempre nota de produto e remessa industrialização. E depois então a gente vai fazer agora o contrário, né? Que é agora então o registro de estoque. Aqui não carregou o custo dele, tá? Mas ele carregaria. Eu acho que foi porque eu errei aqui, ó. Eu botei o armazém lojas também como destino. Se eu botar só o armazém origem, daí sim ele já ia puxar o custo, tá? Porque daí isso facilita na hora que tu tá preenchendo aqui. Sim. Então eu posso excluir esse item. E aqui, ó, se eu botar 3, esse custo tem que bater com o de baixo. Tem que bater, sim. Se eu dar um salvar aqui, ele vai dar... Inclusive ele ia até mostrar uma mensagem que mostrou antes, mas aqui ele vai dar essa diferença, ó. Valor de saída, valor de entrada e o total. Sim. Não tem diferença nenhuma. Se tiver diferença aqui, o sistema vai registrar essa diferença no teu inventário. Ou seja, uma despesa da empresa, ou uma despesa inversa. No caso, ele vai jogar como positivo. Entendeu? O sistema registra essa despesa aqui no teu patrimônio, se teve realmente diferença. Mas como é o caso aqui, não teria que ter, né? Não tem que ter. Certo? Então a gente tem a operação de transferência só para fazer essa gestão de armazém.
e depois o reembalar, que é transformar um produto no outro. Então é isso, por isso que a gente colocou 2 produtos aqui. E aqui a gente está dizendo que esse produto 3 vai ser consumido lá das 3 quantidades que estão lá na indústria, né? Nesse armazém remessa e industrialização. E, como eles foram transformados, ele vai entrar nesse outro armazém aqui, que é o da Brasmeg, que é o retorno dessa industrialização. Certo? Então eu vou enviar aqui agora. E o que vai acontecer agora com o produto, né? Que antes tinha 2 e 3. Se eu dar um recarregar, a gente vai ter que ver só 2 produtos aqui. 2 rolos. Porém, agora, para esse novo produto... Opa, desculpa, abriu errado. Para esse outro produto, a gente tem que ver esse 45 daí. Tá. Ó, 55. Por quê? Provavelmente tem outras entradas dele, tá? Já tem 10 lá, tinha 10 em estoque. Então se eu vir aqui, ó, pegar toda a movimentação dele, entrou 45 agora, mas já tinha 10 antes, tá? O saldo. Isso. Entrou 90, saiu 80. Mas onde você põe o custo do retorno? Não. Ou não é nesse momento que põe? Desculpa, como que é? Quanto seu som? Os 45 volta com outro custo, né? Porque ele saiu com 3, não estou chegando aqui, 3.432, mas ele volta... Porque o sistema dividiu aqui, fez essa conta, tá? Ou ele pegou aqui do custo principal desse produto, não sei dizer. Mas e o custo que da segunda nota da corte fácil que vem o valor do serviço? Tem que adicionar aí, né? Ah, tu quer adicionar também essa despesa? A gente teve uma conversa um tempo atrás, eu acho, Wagner, que a gente falou assim, vamos colocar, a gente falou de armazenagem, né? Tipo, passa um mês, né? Vamos pôr o custo de armazenagem. Aí a gente chegou a conclusão, assim, no caso da armazenagem, né? Assim, como a gente é lucro real, não precisa, vai sair no... mas essa nota não é de entrada de armazenagem? É dedicado, né? Essa... Deixa eu ver até... Pergunta é, será que vale a pena? Vou perguntar para você como contador agora, né? Para armazenagem não tem problema, mas para o estoque sim, né? Tá. Você acha que esse beneficiamento seria bom de colocar no custo dele já, então? É o certo. Tá. Para armazenagem, tudo bem, você pode mandar com o custo que já tinha, porque é questão de seguro. Sim. Mas para entrar no estoque, tem que adicionar o custo do serviço, do corte lá, que foi cortado. É possível fazer isso, ou Alexandre? Quer dizer, antes de fazer possível, assim, a pergunta é, Wagner, hoje, né, eu vejo como pouco significativo esse custo de corte, mas não quer dizer que no futuro, se for uma coisa mais engenhosa, não poderia deixar de fazê-lo, né? Hoje eu não sei se faz tanto sentido só do olhar comercial, tá? Sei lá, o custo de um rolinho lá, ele pôs lá R$150, vai para 151, né? Tipo, vai ser uma coisa assim, vai ser, né? Peanuts, né? Mas entendo que para uma coisa futura, né, tem um negócio. Como é que faria isso, Alexandre, se fosse inserir esse custo da corte fácil, só para a gente entender? Eu teria que pensar ali. Eu até abri outro cliente aqui, só para a gente ver, ó, o que eles fazem aqui. Eles fazem um processo de fabricação, tá? Eles usam aqui o registro de estoque. Daí aqui eles pegam um produto de uma indústria de terceiro que fabrica para eles, e eles colocam aqui, só que daí não é o serviço, né? Eles colocam aqui embalagem. Exatamente, filme, caixa, outros tipos de matéria-prima para daí fabricar esse outro produto final. Só que aqui também o custo sempre dá, ou melhor, a diferença sempre dá zero, né? Porque ele pega mais uma linha ali de falar assim, corte fácil, serviço corte fácil, tem que colocar a linha para bater a entrada e a saída, né? Isso, mas daí o que acontece? O que esse cliente aqui usa? Deixa eu ver aqui, ó. Ele usa essa parte de fabricação que a gente tem. Eu teria que analisar melhor essa parte, tá? Mas ele lança esse custo do serviço, tá? Isso é fato, tenho certeza disso. Eu só não sei como é que ele faz aqui agora. Que daí aqui ele usa um outro processo, entendeu? Que é de fabricação. Daí ele faz aqui a gestão de fabricação de terceiro. Ele adiciona então esses custos da matéria-prima e também o custo do serviço dessa indústria. Wagner, mas esse é tipo aqueles casos que a gente fala assim, ele é tão pequeno, a operação acontece de vez em quando, é um valor que pouco significa, eu acho que não vale o esforço. Entendo que, contabilmente, você está totalmente correto, né?
Mas acho que é gastar muita energia para, né, nesse momento. Se a gente fosse uma fábrica, eu ia falar, putz, que viagem que eu estou falando, eu realmente tenho que fazer. Mas como é uma produção pontual, eu não gastaria muita energia com isso, eu meio que ignoraria, entendeu? Seguiria a vida. Não, mas eu concordo com o Wagner, tá? O ideal é adicionar esse custo aqui nesse produto, porque depois quando a gente tem relatórios ali, o Harada, de lucro bruto, por exemplo, tu vai conseguir bater, né? O valor da minha venda menos o meu valor de custo. E esse custo estaria envolvido também esse processo de fabricação, né? Teria que estar embutido aqui nesse custo final do produto. Tá. Então, cara, eu só tenho que ver aqui exatamente como que a gente pode fazer. Tá. Dá uma peça, é uma questão de adicionar uma linha, né, e ver como é que vai fazer, mas eu defendo a gente fazer o correto, acho que não vai gastar A tanto. linha custo-serviço e a linha transporte. Tem também, verdade, o transporte. Eu posso ver se dá de fazer aqui durante esse reembalar, ou se a gente teria que fazer para outro documento, tá? Eu sei que pela fabricação ali vai ser bem mais... Se tiver que usar ele, né, vai ser bem mais trabalhoso, vamos dizer assim. Então, acho que não faz muito sentido a gente encaixar aquele processo ali. O ideal é eu tentar encontrar aqui... Alexandre, dá uma pensada depois, né? Tá, adicionar custo da fabricação. A industrialização. Certo. Mas vamos ignorar então o serviço só para a gente continuar aqui, tá? Então aqui o sistema vai fazer essa conversão do custo dessas 3 unidades e vai jogar o custo representando essas 45 aqui. Então o total aqui tem que ser 0 mesmo, para não ter esse movimento de ajuste de estoque. Certo? Faço o envio, então, é isso que a gente viu aqui no próprio item, né? A gente viu que fez essa entrada de 45 quantidade nesse outro produto e saiu essas 3 do produto original. Tá? E então a partir daqui o que a gente tem que fazer é só clicar na nota de produto e agora não, claro, não vou clicar no remessa, vou ter que clicar aqui no retorno, tá? Daí no retorno eu acho que é a mesma coisa, só que a única coisa que vem diferente aqui é o tipo da nota e também que é uma operação de entrada, né? E talvez o CFOP, claro, de entrada também, mas... Aí ele já busca automático esse já vem também, tudo né? prontinho, tá? Já vem tudo pronto. Conforme a configuração que está aqui. Por isso que a gente cria esses modelos esses modelos aqui que eu estou falando, ó. Esses modelos aqui de operação. Conforme esse modelo, o sistema faz uso dessa configuração de tributação. Essa configuração CFOP, CST, as alíquotas, tudo vem baseado nesse modelo. Agora, o retorno ele é um movimento só gerencial, né, Alexandre? Se eu entendi bem, né? Aqui é só um retorno de mercadoria. É só gerencial, para você jogar de novo para o estoque e tal, porque a nota quem vai mandar é a própria corte fácil ali, né? Não é fiscal, né? Fiscal é da corte fácil. Isso, mas tu precisa gerar esse retorno, né? Só para falar, voltou para o estoque aqui, tal, total. Isso, exato. Mas quando eu faço a reembalagem, isso já não acontece quando eu estou fazendo a reembalagem? Como assim? Porque a gente mandou para a apresentação, certo? Mandamos, fizemos o processo lá. E aí depois falamos da reembalagem, né? Do reembalar. Isso já não é um processo de retorno? Não. Gerencial? Assim, ó. Então, por isso que a gente tem esses documentos justamente para separar isso, tá? Movimento gerencial, movimento fiscal. Entendeu? O Harada, como a gente está numa pegada agora mais voltada a essa parte de remessa e industrialização, e ainda tem coisa que vai ser redefinida, e o Alexandre também já finalizou essa parte, a gente pode dispensar o Caio, que acho que ele está com um horário aí. Não, eu ia até sugerir o seguinte, acho que da minha parte também, assim, eu também estou enroladíssimo aqui, e a gente tem mais pautas, a gente marcar outra data semana que vem, para a gente fazer o treinamento, porque ainda tem pontas ainda, né, Wagner? A gente não falou, acho que alguns tópicos aqui, da sua parte financeira que você quer falar, eu queria ver também um pouco de relatório de vendas, né, e também consulta de estoque, porque acho que são pontos que a gente tem que se aprimorar, né, então, eu ia sugerir, Alexandre, Wagner e Caio, a gente pegar a agenda para a semana que vem, para a gente já tentar, o que vocês acham?
Pode Não, ser. para mim tudo bem. Hoje, agora, a gente ainda tem mais 10 minutos. Acho que é só porque, como a gente está numa parte que o Caio acho que está meio Tá. por fora, acho que ele não O Caio precisaria fica à vontade, depois passa a agenda, vamos fazer uma agenda aí para a gente falar no grupo para semana que vem. Pode ser? Isso é bom, sim. Tá bom. Tranquilo. Vai lá, Caio. Vai lá. Tá, Obrigadão, então viu? pode continuar, Alexandre. Então, basicamente seria isso, tá? Esse aqui seria esse fluxo, né, que a gente faria aqui para atender esse processo de remessa e retorno. Então, Harada, o registro de estoque, ele só faz esse movimento gerencial, que é ou tirar esse produto do estoque e transferir para outro armazém, né? Ou fazer essa reembalagem, que é transformar um produto Tá. no outro. E depois a gente tem esse movimento fiscal, que é só para registrar a nota fiscal, só para emitir ela. A nota Tá. fiscal, ela não movimenta estoque, não movimenta nada, né? Quem que vai movimentar é o registro de estoque. Tá. Agora, só para ver se eu não estou viajando. A nota fiscal de retorno, a de remessa, beleza, está claro para mim. A de retorno, por que precisa? Porque quando a Corte Fácil fatura para a Evebra, já é uma nota fiscal de retorno, não é? Ela vai emitir ali uma nota fiscal de serviço, né? Ela manda duas. Ela manda uma de serviço e uma de retorno. Vem duas notas fiscais. E aí, pelo sistema do Cefaz, já entrou no nosso estoque, né, o material. E aí o que a gente faz é só mandar uma nota fiscal de remessa para armazenagem, porque veio para nossa posse, entre aspas, para mandar para armazenagem para Brasmeg. A gente não precisa mandar. Mas essa geração de nota que ele mostrou aí é de remessa mesmo, para armazenagem, não é? Remessa. Não, que é retorno de industrialização. Não, então, mas essa é de entrada essa daqui, Entrada, exato. Então, mas é que nem o Harada falou, a entrada a gente usa a mesma nota do fornecedor para dar entrada, entendeu? A gente não precisa fazer outra nota de entrada para isso. Ele já emite, entendeu, para a gente. Então, daí tem que ver como é que vocês querem fazer, né? Hoje tem cliente que precisa emitir essa nota de retorno. Normal isso acontecer. Não precisa não. Daí eu não sei se é porque às vezes a indústria não emite ou alguma coisa assim. Mas tem empresas que tem que emitir esse retorno. Isso é meio lógico, né? O pessoal faz a remessa para saída. Não, fiscal, vou falar para você, fiscalmente falando, né? A de remessa, sim, porque você emite uma nota. Imagine o seguinte, ó, por exemplo, eu emito uma nota para você, Alexandre, para o Igor, entendeu? Quando você devolve para mim, eu uso a sua mesma nota para poder alimentar meu estoque. Eu não preciso emitir outra de entrada. Tudo bem, eu tiro isso aqui e pronto, não tem problema nenhum. Então, o que a gente precisa é só da nota de remessa para o armazém de novo. Isso, para deixar na posse da Brasmeg de volta, só isso. Isso, então a partir daqui, ó, vamos ver como é que a gente consegue fazer daí. Só que aqui tem 2 itens, tá? Daí aqui teria que provavelmente mexer em alguma coisa. Então aqui vai aparecer agora só a remessa de industrialização e o remessa Brasmeg, tá? Que é os 2 tipos. Eu vou mexer ali. Então remessa Brasmeg, quando eu gero aqui, só vai ter que tomar cuidado, então, aqui vai ser uma saída, tá? Normal, como se estivesse fazendo lá pela fatura de compra, igual aquela lá. Isso, igual da importação, isso mesmo. Só que aqui, ó, agora ele vai mostrar também o outro item, tá? Então aqui ele teria que excluir, porque aqui o sistema não vai conseguir identificar isso. Isso, só deixou. Tá? Só teria que tirar esse item que foi usado ali na produção. Praticamente isso. Aqui daí o sistema já carrega também aqui carrega o CFOP, né? 5, deixa eu botar aqui, ó. 5934, que é o remessa simbólica para armazenamento, né? E também carrega aqui já o CST41, que é a união tributada, e o restante também faz tudo conforme que está configurado já. Toda essa parte de tributação, né? Então seria isso, aqui também já vai fazer esse processo. Mas esse daí, peraí, me perdi. Que é remessa para armazenamento. Remessa para armazenamento, tá. Ele só limpou para mandar para armazenagem. Ele Mas aquela parte lá do estoque lá gerencial que você falou, o que foi feito lá? Não lembro, desculpa. Você mostrou rápido lá, você excluiu, então a... Não, é que eu sei que o Wagner, ele tinha lá o processo de reembalagem, lembra? É o mesmo processo. 3 jumbos volta a 15 rolos, né? Certo. Aí ele só deu... Ele saiu a partir daquela operação para fazer a remessa para a arma, que teoricamente é uma nota que não conversa diretamente, né, com reembalar. Ele só falou assim, ó, como tem esse processo de reembalar, o cuidado é, não marca o jumbo, porque só marca o rolinho que está voltando. Isso. Entendeu?
Exato. Só que isso é um processo. Porque esses processos por si só, eles não, teoricamente não se conversariam, né? Tem que fazer uma nota a partir do zero, com 15 rolinhos e tal. Mas não ficou faltando voltar. Quando saiu do estoque para o estoque de industrialização, foi a de envio lá, remessa para industrialização. Ele fez aquele gerencial lá. Aí, quando voltou, aí ele pôs 45. Mas e a movimentação dos três que saiu de um para o outro? Voltou só com 45, é isso? Isso. Exato. Quando ele fez o reembalar lá, a operação do reembalar, lembra? É que ele foi produzido, né? Foi cortado esse produto. Na operação reembalar que ele falou, ó, Wagner, ó, vai entrar 3 jumbos aqui, desse lado sai 15 rolinhos, 45, né? 45 rolinhos. Ele contou pro estoque que foi uma reembalagem, entendeu? Aqui, foi um reembalamento. Eu transformei esse produto, o final 1, no 2, né? Então ele saiu da remessa, porque eu preciso da baixa lá nesse armazém, né? Então ele dá baixa de 3 quantidades. Agora, nesse momento aí, que você pôs os 45, ele já calculou o custo unitário. Eu não posso alterar esse custo aí e acrescentar o serviço do corte e o transporte? Não, isso aí eu vou ver depois. Mas poder adicionar pode, só que daí ele vai alimentar essa diferença. Vai dar diferença lá embaixo, né? Isso. Vai dar diferença e vai alimentar um plano de conta aqui que se chama ajuste de estoque. Daí. Tá bom. Você vai ver isso depois. Mas talvez vai ser bem isso mesmo, tá, o Wagner? Talvez vai ser bem isso mesmo. Cara, vamos fazer o seguinte, ó, vamos cancelar aqui. Ô, gente, vocês vão me desculpar, eu tô aqui sozinho com as 2 crianças aqui, minha babá teve que ir. Se vocês tocam aí, eu preciso ir. O que eu vou pedir só, depois a gente fala para a semana que vem, a gente falar da sequenciamento nos outros treinamentos, acho que tá interessante essas discussões, né, pra gente, pelo menos da minha visão do Wagner, né, e do cara, estressar, mas a gente ainda usa um pouco o sistema, né, a gente coisas. E, Wagner, aí eu converso também com você, a gente conversar sobre essa questão da importação, depois, né, a gente bater esse papo, a gente também marca lá. Tudo bem? Tá bom, beleza. Vocês me dão licença, então, gente? Claro. Eu vou adicionar R$1 aqui, ô Wagner, só pra gente continuar, só pra ver o que vai acontecer, ó. Tá, gente, obrigado, valeu. Valeu, Renato. Ó, eu adicionei R$1 e... mexi no valor. Deixa eu ver aqui. Enfim, deu essa diferença aqui a mais, tá? E daí o que o sistema vai fazer? Ele vai movimentar esse ajuste de estoque. Eu vou deixar esse plano de conta aqui mesmo. E vou enviar esse registro aqui. Então o sistema vai registrar também essa diferença. Agora eu quero ver o que vai acontecer. O que vai acontecer com esse outro produto? Nada demais. Aqui ele simplesmente saiu as 3 quantidades e continua com 2. Né? Esse outro produto, ele então vai ter 55, né, normal. Só que o custo dele vai estar diferente, vai estar maior. Isso, vamos ver aqui. Ó, 230 com 15. Então, beleza, o sistema registrou isso no inventário, que é o valor aqui desse produto, né? Ou melhor, o valor de entrada desse produto. Então, ele registrou isso aqui no inventário, tá? Tanto é que a gente tem um valor patrimonial aqui, que é baseado justamente nesse custo que acabou de entrar, né? Então, tem essa... Então, o sistema aqui já fez esse movimento. Agora, só que daí o que ele fez? Deixa eu ver aqui se vai mostrar no registro de estoque. Ele também fez um movimento contábil, né? Então, ele movimentou aqui as contas, ó, de estoque em mãos. Então, ele registrou aqui uma despesa. Ele fez aqui essa partida dobrada, tá? Lançou aqui 45 no meu estoque e lançou 45 como despesa do ajuste de estoque. E, cara, isso aqui vai dar certinho, ó. Porque aqui daí eu só botei o lançamento errado. O que seria feito aqui, ó? Deixa eu abrir o ajuste de estoque. Ou melhor, o plano de conta. O plano de conta de despesa, a gente tem aqui direta, tem o despesa de estoque, que está aqui o ajuste de estoque. Pronto, está no lugar certo, né? A gente vai criar aqui o despesa com industrialização, quer ver? Eu não sei se ele já não tem aqui. Eu acho, ó, despesa com corte do produto, é isso aqui, ó. Esse cara aqui é que a gente vai usar ali. Pronto, daí matou a charada. Aí, beleza. Já está resolvido, então. Então eu vou cancelar ele aqui, ó. Deixa eu dar um recarregar esse aqui. Aí eu vou cancelar. E daí como que eu faria, né? Vou corrigir ele. Vou deixar os mesmos R$45. Só que, claro, não vou alimentar o ajuste de estoque. Eu quero alimentar aqui um plano de classificar a despesa correta, né? Aí sim, ó. Sim.
Então, o meu ajuste de estoque vai entrar esse valor lá no meu estoque. E aqui no livro razão ele vai fazer esse movimento. Então, de... Só que quando você fala que é despesa, ele está no grupo de despesa ou está no grupo de custo? Porque ele Ali é teria que ir pro grupo, custo... ali é um custo de despesa, né? Plano de conta. mas ele para o grupo de custo. Não, Peraí. aqui daí vai aonde ele queira classificar, tá? Hoje, como é Tá. que está sendo feito aqui o despesa? Tem o direta e o indireta. Se tu quiser botar Ah, daí tá. no direta, daí a gente bastaria só arrastar esse plano de conta para cá para dentro, tá? Ah, se arrastar ele vai para outro grupo aí? Isso é. A gente poderia ter aqui então essa despesa de estoque e talvez aqui essa despesa que o Harada cadastrou aqui no despesa indireta, que daí eu entendo o que tu estás falando, que seria um custo para a Uhum. empresa ou uma despesa, a Aí é gente direto, poderia é colocar despesa ali. direta. Isso, então eu poderia fazer assim, ó. Uhum. Despesa com corte do produto. Eu vou dar um editar. Em vez de Uhum. botar aqui indireta, eu boto Uhum. direta. Direto, Despesa direta. E pronto. beleza. Fazendo isso, a gente já vai ter essa visão agora. Dentro de despesa direta, Uhum. a gente vai ter o corte aqui dentro. Tá? Daí aqui, Beleza. claro, a gente poderia criar um outro grupo, como despesas de Hum. produção, fabricação, essas coisas. Despesas de industrialização. Fica mais Tá. bonitinho. Uhum. Ó, 5140, vou botar aqui. 5140, que é o nome do plano de conta. Atualização. E só. E agora sim. Opa, desculpa. Aqui eu vou transformar ele num grupo. Ações, converter em grupo. O grupo é só para transformar ele numa pastinha. Que Uhum. é essa hierarquia aqui. E agora sim eu jogo ele pro 5140. Salvo. E também agora mudo até o código dele também. Vou botar aqui 5141. Uhum. Então, o que a gente fez? Ó? Despesa direta, industrialização e tá aqui. Beleza. Tá? Pronto, tá Agora, resolvido então. isso, daí a hora que ele tirar um DR também ele já vai ver essa despesa ali nessa mesma Uhum. estrutura, né? E é isso aí mesmo, cara. Então a gente faz, eu vou deixar até anotado aqui, ó, Uhum. nesse procedimento de qualidade, depois vocês podem E acessar acrescentar os aqui. custos adicionais, né? Vocês podem acessar aqui também e criar qualquer outro processo para vocês não esquecer também, tá? Aqui Tá. é como se fosse um POP. POP ali Uhum. que tu cria os processos dentro da empresa. Então aqui tu consegue Beleza. fazer isso aí, tá? Então eu vou Uhum. botar aqui, ó, não é uma remessa para retorno de industrialização. E aqui então eu vou colocar que eu posso adicionar custos de industrialização. E frete. Industrialização e frete. Uhum. E frete no item que foi Retornado. isso, retornado. Pode ser alimentado o plano de conta. Só que daí aqui ele só vai dar entrada em um plano de conta, tá? Que Uhum. seria o despesa geral daí, que seria esse retorno, esse plano de conta que a gente modificou ali. Se tu tem frete junto, não sei se daria de colocar daí. Não, mas pode pôr, é tudo custo também. Então pode ser alimentado o plano de conta para registrar essa despesa extra. Essa despesa extra, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Aqui eu posso. Tá bom. Acho que seria mais ou menos isso, tá? Daí também tá gravado aqui, depois qualquer coisa vocês podem tirar essa dúvida. Tá, Beleza? tá bom. Aí você manda pra gente depois Beleza, combinado? Já o manda ali. vídeo. Aí manda aquele fluxo também da importação, não sei se você já tinha mandado, aquele que você Esse aqui, mostrou que né? você cortou um. Não, o outro lá. Esse aqui já tá no Pode ser. WhatsApp, eu acho, né? É esse daí. Tá. Já tá? Acho que já Não tá, lembro, já mas. mandei ali. E aí o outro, você mostrou também o primeiro também. Já vou mandar, pode mandar. Tá, beleza, eu mando ali. Então tá, qualquer coisa Beleza, só meu me avisa amigo. ali. Fechou? Tá bom. Então tá. Fechou. Obrigadão. Boa tarde. Bom, não sei Abraço. se ainda vai trabalhar. Se não for, dá um descanso. Mais um pouquinho só. Então tá, É, eu abraço, meu. também. Abraço, tchau, tchau. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Ai,